Uma das situações mais difíceis é quando a pessoa precisa fazer terapia e não quer fazer terapia. E situações dessa, para o processo terapêutico funcionar, é bem difícil. Eu vou explicar quais são essas situações e como é difícil lidar com elas, para você entender melhor se você pode insistir, se não pode insistir, quando a terapia poderia ajudar e a pessoa se coloca contra a terapia. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Antes, a vinheta. Muito bem, essas informações são tão importantes que eu deixei já disponível no site para você também se aprofundar e entender um pouquinho melhor o que a gente vai conversar aqui, tá? Então esse é o site do Ciência Meditativa, cienciameditativa.com, esse belo site com vários cursos e formações aqui na universidade, para quem quer marcar consulta psicológica, para as pessoas que querem o trabalho personalizado e exclusivo de mentoria em yoga, para se aprofundar, um vlog com todos os nossos vídeos ali em ordem, com chance de pesquisar sobre temas, e o Ciência da Mente News, que é onde tem algumas apresentações que a gente tem aqui para conversar. Vou clicar aqui em cima, deixa eu colocar o mouse aqui, ó. Vou clicar aqui em cima, saiba tudo aqui, ó. E aí nós vamos abrir a página que abraça todas as nossas apresentações, tá bom? Tá aqui, ó, bonitinho pra gente ver. E o tema que a gente vai abordar é esse aqui, ó, quando a terapia não é desejada, ok? Você tem outras apresentações aqui sobre depressão, sobre vida sexual, sobre longevidade, sobre a sombra e vários outros temas aqui que eu deixo disponível se você quer ter uma informação de alguns vídeos que a gente produziu. Então estou abrindo aqui, vou ampliar para a tela toda. Muito bem. Então, são 3 os casos de maior resistência ao trabalho da terapia que a gente tem em registro. E aí eu vou falar de cada um dos 3 e das dificuldades que envolvem essa resistência da terapia, tá? Para você entender em qual caso você se encaixa e qual a maneira de você lidar com isso, tá? O primeiro caso são as crianças com problemas comportamentais, né? Normalmente a terapia entra para a criança muitas vezes como um castigo. Você está fazendo alguma coisa errada e então você vai fazer terapia. Ou você está indo mal na escola, a professora te deu uma bronca, ela não aguenta mais e você tem que fazer terapia. Então este tipo de processo dá uma negatividade, já gera uma aversão da criança em relação ao processo. Isso cria certos problemas que vão não permitir que a criança aprenda o que ela poderia aprender dentro do processo. O que o terapeuta pode fazer? Trabalhar mais com jogos, trabalhar mais com dinâmicas e tentar envolver a criança na forma de trabalho. Não é simples. Aqui o trabalho com os pais é muito importante. Para quê? Para que essas dinâmicas também sejam incrementadas, reproduzidas, reforçadas na vida familiar da criança, tá bom? Então esse é um ponto bastante importante, porque isso fica muitas vezes esquecido e os pais se colocam numa contraposição, fazem um processo prejudicial à terapia e acabam, além disso, culpando o terapeuta, que não tem culpa nenhuma na história. Boa parte do ambiente propício à terapia, em alguns casos, é prejudicado pelos próprios pais. Quando isso está em concordância, aí sim se pode julgar a performance do terapeuta, se o trabalho está dando certo ou não. Mas se o terreno não está propício, é bem difícil para o terapeuta executar. Vamos ao segundo caso, que é a terapia de casal, que o parceiro não está preparado para a terapia, o parceiro se nega, um dos parceiros se nega ao processo de transformação. Quando o parceiro não está preparado,
por não conseguir normalmente por não conseguir lidar com as próprias causas emocionais, com as suas questões emocionais, o que gera as emoções que geram aquele comportamento indesejado. Ele assim, eu não quero falar sobre isso, ele tem dificuldade de olhar para isso, ele tem dificuldade de conversar sobre isso. Então ele costuma criar algum tipo de raciocínio, algum tipo de lógica para justificar que a terapia não funciona, que nunca funcionou, que já tentou outras vezes. Mas um dos pontos é esse fechamento, essa tentativa de olhar para a própria emoção, olhar para as questões emocionais, tentar trabalhar com o próprio conteúdo emocional. Então aí se apresenta como a terapia não funciona, a dificuldade da terapia, coisas do tipo, tá bom? Em alguns casos se assume até uma posição de ataque, né? Afirmando que a culpa é sua, você tá maluca, você tá maluco, você é doido, você é doida, e você nunca vai mudar, para que eu vou fazer terapia? Você não vai mudar mesmo, não dá para mudar, você não muda, e coisas desse tipo, tá bom? Então a negação, a acusação, né, retratam muitas vezes, na grande maioria, a dificuldade de trabalhar, de abrir o próprio conteúdo de transformação, tá? Mas eu não acredito em transformação. Se você não acredita em transformação, você estaria falando gugu e dadá até agora, porque nós nos transformamos através dos nossos aprendizados diariamente, de ontem para hoje, de antes de ontem para ontem. Nós aprendemos e lidamos com a situação de uma maneira melhor a cada dia. Senão você estaria analfabeto, né? Emocionalmente, culturalmente, se não tivesse a condição de se transformar e aprender. Tá bom? Por último, as pessoas com vícios negativos. Então vamos entender o que é vício, né? Segundo a OMS, o vício é qualquer hábito que acarreta prejuízo à pessoa ou a alguém que vive perto da pessoa. Tá? Qualquer hábito que gera isso, pela Organização Mundial da Saúde, é considerado vício. A primeira etapa do reconhecimento do vício, normalmente é a negação. A pessoa tende a negar, apresenta algum tipo de justificativa para dizer que tem o controle da situação, mas o primeiro processo no reconhecimento do vício costuma ser um processo de negação do próprio vício. A segunda etapa é a da promessa. Eu nunca mais vou fazer, não vou me meter com isso não vai se repetir, só foi um erro isolado. Então essa segunda etapa, ela já tem uma aceitação, mas ela ainda não é uma plena aceitação, porque existe essa promessa de difícil completude, né? Difícil alcançar essa promessa. A terceira etapa é a perda, eu vou até anotar aqui porque tem um errinho, né? É a perda de ativos emocionais. A pessoa perde relação, perde a capacidade de amizade, perde contatos, perde condições de trabalho, perde a amizade do parceiro, perde contatos familiares, e em alguns casos perde a saúde, perde até a condição financeira. Então, às vezes perde até por processos na justiça, né? Por causa disso. Então, o que vai acontecer muitas vezes é que depende da perda, vai fazer a pessoa se mexer. Pequenas perdas para uma pessoa pode ser que não seja o suficiente para fazer a pessoa assumir um processo de transformação, de terapia, né? Algumas pessoas com pequenas perdas elas já assumem um processo terapêutico de transformação. Mas essa já é uma terceira parte, quando ela reconhece o problema e reconhece que está perdendo por causa do problema. Então ela já está assumindo um grau maior de responsabilidade sobre si mesma, né? Então, nesse momento, a terapia começa a ser mais utilizada. Não é sempre, tá? Não é sempre. O fundo do poço pode variar, né, de pessoa para pessoa, que vai fazer a pessoa sair do poço e melhorar, ok? Eu espero que com esse vídeo você tenha tido as informações essenciais desses 3 principais situações que as pessoas evitam e não acabam se comprometendo de maneira adequada com o processo terapêutico, né? De qualquer maneira, em qualquer um dos 3 casos, o processo de evitação e de negação está deixando a pessoa numa condição mais distante da solução dos problemas, né? Ela está se enrijecendo num posicionamento distante da solução, tá bom?
Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu estou aberto aqui para qualquer questão que você possa apresentar. Se quiser marcar terapia, entre em contato. Estamos aqui à tua disposição, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.